que é um arquiteto. A Beth falava aqui no intervalo, vocês trabalharam juntos na restauração da Igreja Matriz de São Vicente, né? Mas andando pela cidade, eu atuo muito, conversando com as pessoas, eu atuei muito em área pública e muita gente não dá valor para esse trabalho, ou não tem a dimensão do que é o resgate cultural, histórico e o que isso tem de relação com a educação, com a preservação das memórias, enfim. Muita gente ainda está numa ideia de que é coisa velha e não tem muita relação com a formação do caráter cultural de uma nação. A questão do patrimônio é uma questão muito complexa, porque ela passa pelo pertencimento das pessoas. Então, quando você fala de um patrimônio histórico, muitas vezes você identifica primeiramente uma igreja, uma estação ferroviária, algo que teve muita força naquele local, naquela cidade, naquele município, naquele estado, algo que tem uma relação muito grande com a parte coletiva. Mas você também tem os patrimônios pessoais, são as casas, são as vilas, as questões tradicionais. E tudo isso tem uma relação da sua construção com o pertencimento das pessoas, com o que aquelas pessoas construíram, qual era a finalidade dessa construção. Da mesma forma, quando você constrói uma catedral, você constrói uma prefeitura, você tinha nas cidades pontos ícones, que são as igrejas, os fóruns, as prefeituras, todos eles tinham uma arquitetura diferenciada de acordo com a sua época e de acordo com o entendimento do que aquilo representava para as pessoas. Com o passar do tempo, muitos desses patrimônios foram se alterando e as cidades também foram modificando e nessa condição total, muita coisa tirou-se essa relação direta com as pessoas, se afastou das pessoas. E as pessoas já não se reconhecem nesses patrimônios porque não fizeram parte, ou por causa da idade, ou porque não estão mais em locais privilegiados, do ponto de vista das mudanças também dos centros comerciais nas cidades. E alguns outros ficam absolutamente perdidos no meio disso. Então, dentro de uma cidade nova, contemporânea, com o advento do carro, você ter o patrimônio histórico, ele acaba sendo muitas vezes um objeto destoante. Em alguns casos, ele é o principal, que nós falamos de Minas Gerais, Ouro Preto, em muitos lugares ele ainda é o principal autor da região. Mas na grande maioria ele está escondido ali entre casas, prédios, entre a evolução da cidade. Nessa questão você acaba tendo uma grande dificuldade de aproximar as pessoas dele e criar essa educação, essa preservação, essa história do que ele foi, do que ele ainda pode ser, né? Porque muitos dele também perderam a sua finalidade principal, que vou dar um exemplo simples, são os armazéns do Porto já não têm mais a finalidade que eles tinham antigamente. Você falou até agora sobre as dificuldades para se manter esse vínculo, mas por Sim. que, na sua opinião, é importante mantê-lo? Porque o vínculo é que faz com que ele se mantenha, porque o vínculo é que ele perdure para as outras gerações. Quando você perde o uso, você basicamente perde o vínculo das pessoas com esse patrimônio. Se esse patrimônio era uma casa, era uma igreja, era um armazém, enfim, dependendo do que ele for, a alteração de uso dele acaba desconectando ele das pessoas. E as pessoas começam a não identificar ele com alguma coisa. Um exemplo muito simples, as igrejas costumam ainda ter identificação com as pessoas, porque elas continuam lá, continuam exercendo a sua função normalmente. Agora, quando você fala de questões mais residenciais, de questões culturais, até de patrimônios mais contemporâneos, como teatros municipais, como estações ferroviárias, muitas delas já não atendem ou estão desativadas no seu princípio original e se tornaram outras coisas, centros culturais, enfim, outros objetivos para manter esse monumento, mas ele já perdeu a finalidade principal. Então você tem que criar uma nova relação dele com a comunidade, para que as pessoas entendam a importância dele ou simplesmente se identifiquem com aquilo, né, ao motivo de preservá-los, né, de gostar deles, de afetividade sobre esses bens. Eu acho que, na minha visão, é o mais importante. O Fórum Brasileiro de Turismo Histórico-Cultural de 2023 vai acontecer em Santos no mês de agosto. A cidade é uma ótima escolha por vários motivos. É uma das cidades mais antigas do Brasil. O seu centro histórico abriga edificações, monumentos e sítios arqueológicos de alto valor para a conjuntura do país. Por aqui começou o Brasil. O empreendedorismo nacional praticamente também nasceu em Santos, com a união da ferrovia ao porto e Bolsa de Valores, iniciativa que deve ser divulgada e preservada.
além de ser uma cidade central numa área metropolitana que também possui grande patrimônio turístico de interesse histórico e cultural. Durante 3 dias, o objetivo do Fórum é desenvolver palestras, vivências, oficinas e mesas redondas para consolidar ações para uma das principais vocações econômicas da cidade e da região. Serão discutidos temas como o turismo de futebol, retrofit em prédios tombados, além da cultura integrada com a economia das cidades inteligentes. Todas as atividades serão oferecidas por profissionais e professores em distintos campos do saber e de atuação, a fim de possibilitar a participação mais ampla possível. O Fórum conta com o apoio da mídia nacional e a organização estratégica da WorldCom Brasil.